Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me pediram bastante para trazer um vídeo em tempo real, pintando retrato em aquarela. Então eu escolhi essa referência para estar pintando aqui com vocês. E nesse vídeo vou estar usando a aquarela da Giotto, que inclusive tem review sobre ela aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. Esse vídeo ficou bem longo, ele só tem alguns pequenos cortes que a minha própria câmera fez no momento da gravação. Às vezes ela pausa depois de um tempo gravando e às vezes eu não percebo e eu continuei pintando, mas são bem pequenos momentos que ela cortou. E eu espero que vocês acompanhem o processo da pintura até o final junto comigo. Eu vou deixar o link da referência aqui na descrição também para vocês acompanharem. Gente, vocês vão perceber que eu tive um pouco de dificuldade para pegar as tintas das pastilhas dessa aquarela, mas vocês me lembraram nos comentários do vídeo anterior que é só borrifar água em cima das pastilhas para facilitar a pega das tintas. Eu tenho duas aquarelas em pastilhas aqui, então eu já estava bem acostumada com elas e eu não tenho essa necessidade de ficar molhando as pastilhas, mas no caso dessas aquarelas que são um pouco mais secas, o truque é molhar as pastilhas para facilitar a pega das tintas. Ou umedecer bem o pincel também na hora de pegar, que dá super certo também. Então, eu comecei misturando o azul com um pouquinho de verde e aplicando nas sombras. Eu falei para vocês em outros vídeos, quando a referência é bem iluminada, eu começo com vermelho para ter um pouco mais de delicadeza sobre a pintura, por ser uma pintura um pouco mais iluminada. Então, começando de azul, com azul já eu tenho um pouco de receio. Então eu começo com vermelho e depois eu vou aplicando o azul nas áreas onde eu consigo enxergar mais sombras e as tonalidades de azul ou roxo. No caso desse retrato aqui, que é bem sombreado, é bem marcado, então eu já comecei logo com azul. E por que eu uso azul nas sombras, ao invés de usar só preto? Primeiro porque a gente enxerga muito mais cores do que simplesmente parece ter numa foto de referência, né? Depende muito do ambiente, eu já falei isso para vocês no vídeo de luz e sombra, eu vou deixar nos cards. E mesmo sendo sombra, a gente consegue enxergar outras cores, né? Pode ser roxo, verde ou azul. E outro motivo, porque eu começo usando o azul, é que a gente consegue já ganhar contraste com mais facilidade. O terceiro motivo é porque mantém um equilíbrio de cor. Quando a gente passa o azul determinando as sombras, quando a gente vai passar, porque o azul é uma tonalidade fria, é uma cor fria. E quando a gente passa uma cor mais quente, tipo vermelho, amarelo, alaranjado, conseguimos ter um equilíbrio de cor. Além disso também, você iniciar pintando com uma só cor, as sombras já te dá um norte também nas áreas que é mais escuras. Então você já começa a ter uma perspectiva um pouco mais realista do seu retrato, da sua pintura, determinando as sombras. Já começa a dar vida à pintura, você percebe? Além de contraste com mais facilidade, porque você vai perceber que assim que você passar um vermelho, um amarelo em cima de toda essa área mais fria que é o azul, ou seria o verde, você passar uma cor quente em cima de uma fria, você já consegue um pouco mais de contraste na pintura. Além de que trabalhar as cores, subtons, deixa a pintura bem mais interessante. E não é uma regra, tá? Começar com azul ou
com as cores frias, pintando as sombras, porque vai depender do resultado que você deseja atingir, né, com as cores, trabalhar as cores, mas não é regras que são essas cores que vocês têm que trabalhar, vai depender da sua referência e de como você quer finalizar a pintura. No caso dessa referência aqui, o local que ela tá é bem mais vermelho, bem mais avermelhado, até mesmo as sombras estão mais avermelhadas por causa do ambiente que ela tá. Mas, e se você não quer deixar esse tom avermelhado, você quer deixar um tom mais colorido ou mais frio, então vai depender muito do resultado que você quer atingir. O que eu quero que vocês entendam é que não é sobre a cor que vocês vão usar, é sobre trabalhar cores, porque existe a cor predominante, como nesse retrato aqui, a cor predominante é o vermelho, mas conseguimos enxergar muito mais cores na sombra do pescoço, na bochecha, na pálpebra dos olhos, na testa, no fundo do cabelo. Então, trabalhar cores é o que dá o diferencial na pintura, principalmente na aquarela. Vocês vão perceber que eu vou trabalhar basicamente todo o fundo da pintura com essas três misturas aqui do Godet, que é azul com um pouquinho de verde. Eu usei vermelho, um pouquinho daquele marrom, deixei um pigmento mais avermelhado. E na terceira mistura, que é um pouquinho do marrom com um pouco mais de amarelo. E chegou num amarelo meio ocre. Essas serão as cores que eu vou trabalhar todo o fundo da pintura. E agora eu vou construir as camadas. Reparem que nessa pintura eu estou trabalhando com a técnica mista, então eu concentro mais pigmento nas áreas mais sombreadas e lavo o pincel e vou puxando para as áreas mais claras, com mais suavidade. Então, aqui na pintura eu não estou usando a técnica úmida, que é usada muita água. Eu estou usando basicamente somente a técnica mista, fazendo as pinturas aos poucos e fazendo leve degradê aos poucos, com pouca quantidade de água, respeitando o aspecto do papel que eu estou usando, que apesar de eu ter gostado muito da textura dele, ele tem a gramatura um pouco mais baixa, ele tem 270 gramas. Então, mesmo ele sendo um papel bom, ele não suporta muita água. Esse papel é da Canson, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, se vocês quiserem adquirir. E vocês vão perceber que ele nem vai ondular durante o processo, porque a técnica que eu estou usando não exige tanto do papel. Mas isso quer dizer que não pode usar a técnica úmida nesse papel, para ele ser de gramatura menor? Não é isso, gente. A diferença é que você trabalhar a técnica úmida, você vai ter um processo mais lento, você vai ter que esperar muito mais tempo para secar cada camada, então ele vai dar uma enrugada e estando preso na mesa, ele pode até voltar ao normal, só que ele vai ser um pouco mais frágil em relação à técnica úmida, porque exige um pouco mais do papel, esse tipo de técnica, onde vai mais água, onde você quer aquele efeito de manchas, onde a aquarela é um pouco mais fluida. Porém, então, a gente tem que entender o processo que vai acontecer, né, usando esse tipo de técnica em um papel nesse aspecto. Mas ele é de qualidade excelente, porque eu até fiquei indignada que durante o processo ele nem enrugou, nem levantou nenhum momento da pintura. Até mesmo no momento que eu vou chegar no cabelo, que eu vou usar um pouco mais de água para poder espalhar a tinta. Ele é um papel ótimo, porém, se eu usar muita água mesmo, ele vai se comportar diferente. Então tem toda aquela questão, né? Se você quer ter uma pintura mais relaxante, você vai ter que dar uma analisada aí nos materiais que você quer usar, que você vai usar ou que você tem em mãos, como eu sempre falo nos vídeos. No caso, eu queria usar esse papel pela textura dele, eu achei a textura dele maravilhosa, mas ele tem esse aspecto que a gramatura dele é um pouco mais baixa.
E mesmo assim, se eu quiser usar a técnica úmida nele, aí vai exigir um pouco mais de mim. Eu ter mais paciência durante o processo, né? Respeitar que ele vai ondular até o momento dele secar completamente nos intervalos das camadas. Eu vou ter que ter mais paciência. Então isso vai exigir um pouco mais de mim, um pouco mais de tempo, porque eu vou ter que esperar um pouco mais a cada camada secar, né? Então, aí a gente tem que analisar todos esses pontos para não ficar se frustrando, né? E acabar desistindo do processo. E outra coisa muito importante, além do papel, da tinta que você está usando, também manter a leveza na mão, manter leveza nas pinceladas, para não danificar o papel enquanto ele está molhado, porque isso pode acabar acontecendo se você não esperar o papel secar completamente, ou até mesmo colocar muita força nas pinceladas e acabar esfregando ali, esfolando o papel. Na quarta mistura eu peguei um pouquinho do preto, um pouquinho do marrom, um pouquinho do vermelho. Essa mistura vai representar as cores, as partes mais escuras da pintura, para fazer o cabelo, os cílios, a roupa dela, a pupila do olho. Então vai ter momentos que eu vou acrescentar mais azul nessa mistura, vai ter momentos que eu vou acrescentar um pouquinho de roxo, um pouquinho mais de vermelho. Então vai depender aí do local que eu vou estar passando essa mistura. Até mesmo na pele vai ter momentos que eu vou usar essa misturinha, aí depois eu vou jogando outras cores por cima também, conforme eu vou enxergando as cores na referência, no local de sombra ou até mesmo nas partes iluminadas, eu vou acrescentando outras cores, né? No caso dessa quarta mistura, eu vou acrescentar na pele também. Vai ter momentos que eu vou deixar ela um pouco mais avermelhada e vai ter momentos que ela vai ficar um pouco mais azulada também. Mas é isso. Essa quarta mistura vai servir para as partes mais sombreadas, mais escuras da pintura. Tem uma coisa que eu nunca mencionei nos vídeos para vocês, mas que eu acho que me atrapalha um pouquinho, eu tô tentando mudar isso no meu processo das minhas pinturas, é que eu fico com um pouco de receio de sair jogando pigmento assim na pintura, mesmo sabendo que vai clarear depois de seco, porque esse é o aspecto da aquarela, né? Pode ser a aquarela que for, ela sempre vai clarear um pouquinho depois de seca. E eu fico trabalhando a pintura muito aos pouquinhos, com as misturas bem aguadas mesmo, e fazendo as camadas bem aguadas, mesmo que eu consiga atingir um contraste lá no final, mas trabalhando muito aos poucos, então acabo que meio demorando bastante, né, para terminar a pintura. Mas é isso, eu tô tentando melhorar isso porque eu acho que vai agilizar mais o meu processo, né? Mas eu tô praticando e testando novas técnicas também. Não falo só das técnicas básicas que existem na aquarela, mas também tem as suas técnicas, tipo agilidade, qual as cores que você já vai tacando assim, deixando um pouco mais marcada, outras mais suaves. Então tem as técnicas tipo para controlar o seu tempo também na pintura. E eu tô tentando trabalhar isso. Mas vocês vão ver que as minhas pinturas, tipo, as camadas são bem suaves, sabe? Não tem aquela coisa marcadona, então eu vou fazendo muito aos pouquinhos. Apesar de eu querer assim, acelerar um pouco mais meu processo, trabalhar um pouco mais rápido, eu não fico me cobrando quanto a isso. Eu tento trabalhar isso em mim aos poucos, porque fazer arte, fazer as pinturas para mim é algo muito importante, é algo que me relaxa, me desliga do mundo. Então eu quero preservar isso, nada de cobranças demais, sabe? Eu tento, né, aos pouquinhos eu vou melhorando as minhas técnicas, as minhas agilidades. Então eu vou fazer alguns testes assim sem compromisso, pegar algumas pinturas para fazer e testar, jogar tinta, fazer algo mais fluido, como eu tenho vontade.
E também manter esse aspecto aqui mais delicadinho, de trabalhar as pinturas aos poucos, mas também quero fazer aquelas pinturas assim sem medo, sabe? Sem medo de jogar tinta e mais fluídas para ver como que vai ser e quem sabe começar a acrescentar também nesses estilos aqui de pintura. Acrescentar, tipo, ter um pouquinho desse aspecto também mais fluido, né? Então, falando sobre a pintura, novamente, vocês percebem que essa mistura mais avermelhada eu acrescentei mais nas partes dos olhos, na ponta do nariz, nas bochechas, na boca, em algumas partes das sombras, no pescoço também. É onde eu vejo mais esse pigmento na referência, né? Então agora é trabalhar as camadas. Trabalhando as camadas conforme a tinta vai secando, aí você vai acrescentando mais e começar a atingir contraste. Depois da base da pintura toda pronta, é hora de começar a aplicar os detalhes para começar a dar volume na pintura. Então, essa parte de acrescentar os detalhes exige uma boa observação. Trabalhar a observação é um aspecto fundamental na vida de um artista, então é bacana que vocês também adquirem isso no processo de vocês. Estudar e praticar a fundo as técnicas, os conhecimentos que vai adquirindo. E quando se aprende algo novo, temos que enxergar possibilidades a partir daquele novo conhecimento. Não aplicar apenas uma vez e depois guardar na gaveta. Temos que explorar nossa criatividade, levar o conhecimento para nossa trajetória, usar as técnicas em diversas pinturas diferentes, tanto retratos quanto pinturas de paisagens, pets e assim por diante. Para as camadas finais, eu deixo o pigmento mais concentrado para fazer os detalhes também, usando pouquíssima água para conseguir ter mais controle dos traços. E lembram daquilo que eu falei sobre trabalhar cores, né? Eu deixei o fundo do cabelo mais alaranjado e vou vir com esse pigmento mais escuro, dando mais volume para o cabelo e escurecendo mais os fios, deixando mais detalhado os fios de cabelo. E percebem que eu deixei evidente o brilho do cabelo, fui fazendo movimentos com o pincel para deixar os fios alinhados conforme a referência e deixando evidente o brilho do cabelo. É aí que entra esse fundo alaranjado que eu deixei mais evidente, para dar esse efeito no reflexo do cabelo. De início, na hora que eu estava pintando o cabelo, eu usei o pincel chato para facilitar um pouco mais ao espalhar a tinta sobre o cabelo, mas eu vi que não estava dando muito certo usar ele em todo o processo do cabelo, então eu peguei o pincel redondo novamente. E olha a diferença que já deu na pintura, já deu um ar bem mais realista. E quanto mais detalhes inserir, melhor a pintura vai ficar, melhor o resultado. E o que vocês acharam desse tipo de vídeo? Esse vídeo foi narrado porque até então eu não tinha pensado, no momento que eu estava gravando esse vídeo, eu não tinha pensado em fazer esse tipo de vídeo com essa gravação, com essa pintura. Então no momento que eu estava gravando eu não falei nada, eu simplesmente pintei porque o vídeo seria o tema apenas da review da Aquarela Giotto. Então eu resolvi usar ele mesmo para mostrar todo o meu processo, mesmo que eu esteja narrando, o vídeo ficou em tempo real, mas eu quero trazer um vídeo com som ambiente, todo em tempo real mesmo, com som ambientes e tudo mais. Se vocês gostam desse tipo de vídeo mais longo, mostrando todo o processo, eu pretendo trazer mais outros tipos de pinturas também, paisagens, pets, frutas, o que vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo
E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do resultado dessa pintura, ainda mais usando uma aquarela baratinha, escolar. E deixem o like no vídeo, se inscrevam para não perder os próximos conteúdos que eu estou preparando para vocês, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.